Começamos o programa de hoje chamando a atenção para um assunto muito importante, a estrutura do solo. Você, agricultor, tem cuidado da terra antes de plantar? Pois saiba que sua produtividade depende disso. Uma metodologia desenvolvida pela Universidade Estadual de Londrina, em parceria com a Embrapa, conhecida pela sigla DRESS, Diagnóstico Rápido das Estruturas do Solo, auxilia o profissional a analisar o tipo de solo existente na propriedade rural. Nós vamos conferir agora a importância de um sistema produtivo com solo estruturado, fértil, gerando mais produtividade como resultado final. Como a gente identifica então o que é um solo fértil? Nós temos duas amostras aqui. Qual é a diferenciação principal aqui? Você pode ver que as duas amostras elas têm diferenças nítidas. Esse aqui é rico, na verdade esse é um pouco mais pobre. Pobre em quê? Em diversidade. Tá? A hora que a gente olha aqui em termos de estrutura de solo, que é como as partículas estão distribuídas no perfil, essa é uma coleta numa camada de 0 a 25 centímetros, então é a camada onde as raízes das culturas vão fazer toda a absorção de água e nutrientes, né? Então, pensando em termos de água e de nutrientes, qual que você acha que a raiz vai se desenvolver bem? Num solo solto ou num solo que eu tenho esses agregados, né? Isso aqui se chama agregado, então é a estrutura do solo. Porque forma esses blocos? Exatamente, esses são os agregados. E aí você observa as características desses agregados. Então são estruturas laminares. A hora que a raiz tentar desenvolver, você pode ver que a raiz ela é achatada. Então a estrutura é laminar. Observe nesses agregados as raízes tentando atravessar, mas não consegue. Não consegue. Então nós temos que pensar em fertilidade de solo de que forma? Pensar na química, na fertilidade química, física e biológica. Altas produtividades elas só são alcançadas em termos de solo quando eu consigo integrar isso. Então se eu fizer uma análise química aqui, quando eu coletar, pode ser que no interior desse agregado eu seja rico em nutrientes na parte química. Só que como é que a raiz da cultura de interesse vai acessar isso lá? Porque eu tenho um impedimento físico do desenvolvimento do sistema radicular. Por consequência, o que eu tenho? Menos água, menos nutrientes. Então eu vou comprometer. Ela não vai alcançar o seu potencial produtivo. Diferente, por exemplo, desse solo. E em termos de água, né, nós sabemos que hoje, né, as safras dos 3 últimos anos nós temos uma dificuldade muito grande pela distribuição hídrica. Então nós sabemos da dificuldade que o produtor tem para a questão de água. Então, para amenizar esses efeitos, eu preciso de um solo estruturado. Existe um solo rico em nutrientes sem água? A água para nós é o principal insumo, ou seja, água, o principal insumo da agricultura. O que eu preciso visualmente é ver essas raízes, esse emaranhado de raiz, esse solo solto, poroso. Essas raízes elas vão gerar bioporos, né, que a gente chama, até mesmo pela ação desses micro-organismos vão gerar galerias e que vai facilitar aquele armazenamento de água, né, aquela infiltração de água no meu solo e que vai ficar armazenado para planta de interesse, que é o caso das culturas anuais soja, milho e trigo. Tá, professor, então vamos fazer essa parte onde a gente percebe exatamente a água infiltrando no solo. Vamos fazer essa dinâmica agora? Isso, vamos lá. É esse aqui o nosso equipamento? Isso, esse na verdade é um simulador de chuva portátil. Então ele vai gerar uma chuva aí por volta de 300 milímetros, que eu preciso saturar esse solo e ter uma intensidade alta de chuva para que eu consiga fazer por diferença. Então eu vou simular uma chuva de 300 milímetros por hora e aí aqui a gente tem o canal de escoamento. Então se eu sei que está chovendo 300 milímetros por hora, aí eu vou medir quanto é que eu tenho de escoamento nesse equipamento, por diferença eu sei o quanto que infiltrou. Ele é um simulador, né? Como eu disse, então ele é um chuveiro. Se você observar ali, ó, ele vai estar pingando ali, né? E bastante. Isso, essa aqui é a intensidade alta, né? Uma intensidade de chuva alta. Exatamente para que a gente consiga saturar essa área e fazer a avaliação
da taxa de infiltração estável, a gente chama de TI, né? Que é a taxa de infiltração estável. Depois de 45 minutos a 1 hora que ele saturou esse meu solo, aí é que eu vou medir essa taxa de infiltração estável. Eu vou fazendo medidas de 3 em 3 minutos. A infiltração nesse solo aqui, ela é por volta de 80 milímetros. Esse nosso solo. E esse solo onde está instalado o equipamento. Você viu que tem uma base ali, está instalado aqui. Então ele está medindo a infiltração desse solo. Como eu estou induzindo uma chuva de maior volume que esse, está acontecendo o escoamento. E aí, por diferença... Que é o que se perde. Exatamente, é o que se perde, por diferença. Agora, você imagina se eu tenho um solo com uma infiltração de 30 milímetros. Aí eu estou perdendo muito mais, né? E as intensidades das chuvas a gente vê que são bem altas, inclusive concentradas em um curto período de tempo. De agora em diante, a gente já começa a ter mais frequência de chuva, né? Solo saturado, e qualquer chuva pode acontecer de ter o escoamento superficial e a erosão. Professor, como que a gente faz então para o produtor entender lá em casa, em grandes culturas, como soja, milho, trigo, como que ele faz para entender que ele precisa diversificar essa cultura, plantar nessas janelas e cuidar do solo o ano inteiro, porque isso é importante para ele ter maior produtividade, mais produtividade, capitalizar mais? Como que funciona então isso? Eu preciso ter eficiência nas minhas fases dentro desse sistema produtivo, né? Ou seja, se eu quero produzir mais, eu tenho que pensar em melhorar esse meu solo, né? Nós mudamos um pouco de ambiente, agora nós estamos na parte da horta, aqui da Fazenda Escola do Centro FAG, para mostrar para vocês a diversidade, a diferença de um solo rico e o que acontece, inclusive aqui nós temos a alface, o que acontece no crescimento, no desenvolvimento das folhas dessa alface. O que nós tentamos simular aqui? Um ambiente aqui padrão, que é utilizado aqui na horta, e daqui para cá, como você consegue observar o desenvolvimento dessa cultura, no caso aqui da alface, mas isso é base conceitual para qualquer cultura. É a condição melhor daquela base que nós conversamos, que é a base química, física e biológica. Nesse caso aqui, nós adicionamos o composto produzido pelas minhocas, que a gente chama de o composto do final da vermicompostagem, né? Então nós colocamos daqui para cá. E aí você pode ver o quanto é que teve maior o desenvolvimento dessa alface. Aqui foi semeado no mesmo dia. A diferença é que aqui nós colocamos o humus da minhoca. Aqui ao meu lado está o Luiz, que é acadêmico do 9º período de agronomia, e vai explicar melhor aqui de uma maneira super prática, que nós temos então aqui o humus e aqui o resultado dele aplicado ali no solo. Esse produto aqui nada mais é do que o resultado lá da vermicompostagem. Então a gente pegou aquele humus lá da vermicompostagem, retirou as minhocas primeiramente e fez a diluição dele em água. A diferença desses dois produtos é apenas que esse aqui de vermelho aqui, que a gente chamou de humato, é que a gente acrescentou aqui o hidróxido de potássio, né? Enriqueceu então com potássio. E esse aqui é simplesmente o humus diluído em água. E aí o resultado é isso, uma planta maior? Isso, ali no campo a gente fez o experimento, né? Onde a gente trabalhou com a aplicação desses dois produtos e também com a adição do humus na forma sólida, né? Sem diluição no solo, antes do plantio das mudas, né? E o resultado é visível. Tanto o incremento de raiz, né? A gente aqui dobrou, quase triplicou aqui o tamanho de raiz, né? Aumentou a capacidade então, de absorção de água, a estruturação da planta no solo, a fixação dela no solo, como também a parte aérea, né? Que é a parte que é consumida da planta. Aqui também nós tivemos um incremento bem grande, praticamente triplicou, né? A gente já tem os resultados disso aí. Então essa planta que está com 26 dias, quase 30 dias de plantado, ela está pesando em torno de 15 gramas, retirando a raiz, só a parte foliar, enquanto essa está em torno de 50 gramas. E também aumentou o número de folhas por planta, né? Então, sem dúvida, aí um incremento, usando um produto fácil de mexer, um produto orgânico, causando impacto positivo, porque está sendo reaproveitado resíduos para gerar esse produto e tendo um benefício tão grande assim, né? Interessante e didática essa demonstração a respeito das estruturas do solo. Professor Celso, é importante repassar esse tipo de conhecimento
tanto para os colegas profissionais quanto para os estudantes, os acadêmicos de agronomia, para os agricultores também. Importante, Mara. Veja que o professor Ismael, que é nosso colega lá de Londrina, da Embrapa, que vem dar aula aqui aos sábados, ele foi muito feliz na sua apresentação, né? Ele mostrou um solo estruturado e um solo que tem compactação. E veja bem, o que acontece naquele solo estruturado? O solo vai funcionar como uma caixa d'água. Então ele tem que reter a água e não deixar a água escorrer. E isso é muito importante, porque um solo que tem bastante matéria orgânica, que tem essa estrutura toda, essas raízes perfurando, fazendo aquele esporo, vai armazenar água suficiente para que quando a espécie que estiver plantada ali, a cultura que estiver sendo desenvolvida, vai captar essa água à medida da sua necessidade. Então não vai escorrer, não vai ter erosão. Importantíssimo. Isso é uma grande oportunidade que os acadêmicos tiveram, uma oportunidade que o pessoal de casa está vendo agora pelo nosso VT, esse solo bem exemplar, um poroso e um compactado. Muito importante isso.